Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa: sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa 36ª e última aula do curso básico de noções de direito do pré-ALMG do Aprobac. Chegamos até aqui, se você está aqui comigo, você já deve ter um caderno cheio de pérolas, resumos que você está revisando, e assim, espero que muita coisa já esteja lá no seu córtex cerebral como uma memória permanente. Bom, e o pessoal me pergunta, e depois daqui do curso básico? Olha, o que eu oriento é, você fica no básico até o edital sair. Quando o edital sair, você se aventura nas matérias específicas, porque aí o edital vai nos mostrar o que estudar. O Aprobare vai ter curso, vai depender de demanda, gente. A gente não sabe os carros que vão sair. Então, assim, você tem que agora revisar, ficar calmo, ficar calma, para poder estar preparado, estar preparada para quando esse edital sair. Porque o edital, quando sai, é sempre um baque, não é verdade? O edital ele te dá o tempo. A prova vai ser tal dia, de tal mês, você já faz as contas, o cursinho tem que se organizar, né, para ver a demanda de alunos, montar turmas. Mas vamos lá, vai dar certo, sempre deu, e vamos lá. Então, nessa nossa última aula, a gente vai finalizar os artigos da Constituição Estadual, que, né, a coordenação do curso entendeu que eram interessantes e muito importantes para serem estudados antes do edital sair, tá bom? Artigo 10 da Constituição Estadual, que fala da competência do Estado. Compete ao Estado. E uma observação, daqui para no artigo 10, no artigo 10 todo, 11, você vai ter que usar toda a sua criatividade, vai ter que usar seu tipo de inteligência, se é fotográfica, auditiva, porque aqui começa aquele estudo que eu vou ler com vocês, mas vocês vão ver que é memorização. E eu não posso memorizar por você. Vamos decodificar aqui um termo outro, um inciso outro que seja de difícil compreensão para facilitar a sua memorização. Então vamos lá. E eu vou, né, naturalmente pegar as minhas ferramentas especiais de desenho aqui para auxiliar aqui na explicação. Compete ao Estado: 1. Manter relações com a União, os Estados Federados, o DF e os municípios. O que está dizendo aqui? O Estado de Minas Gerais ele tem que se relacionar com os seus pares, as outras unidades federativas, estaduais, a União,
o Distrito Federal, os municípios. Também compete ao Estado organizar seu governo e administração, porque o Estado de Minas Gerais tem autonomia político-administrativa, como a gente viu. Então, ele tem que se auto-organizar, firmar acordo, convênio, ajuste, instrumento congênere, difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Aqui você pode, para auxiliar, esse verbo aqui, difundir, é porque essas competências já existem, só que tem que ser difundidas para todo o Estado. Então, a seguridade social, a educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia tem que ser pulverizadas em todo o Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Também compete ao Estado. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Proteger o meio ambiente. Manter e preservar a segurança e a ordem públicas, a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Intervir no município, nos casos previstos nessa Constituição. Então, se o examinador tentar fazer uma pegadinha dizendo que ao Estado é impossível, é vedada a intervenção no município, você vai marcar que é falso, porque a Constituição do Estado declara que a competência do Estado de Minas Gerais é a intervenção em município. Que casos são esses, professores? Calma. A gente vai ver se o edital for cobrar isso. Mas você tem que saber que existe a possibilidade do Estado intervir no município. Ok? Ok, beleza? Beleza. Explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Isso foi lá nas nossas primeiras aulas, né, que a gente fez até a menção a GasMig, e a Constituição Federal também fala que já era competência do Estado a exploração direta ou mediante concessão de serviço local de gás canalizado. Se o examinador tentar te falar que o serviço ele não é local, mas regional, nacional, você sai fora, é só aquele serviço local, ok? Gente, infelizmente aqui vocês vão ter que ser bem criativos, viu? Porque eu não posso ser criativo por você. Explorar diretamente ou mediante concessão serviço de transporte rodoviário, estadual de passageiros e de transporte aquaviário que não transpõe os limites do seu território. E diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização à infraestrutura e os serviços de transporte ferroviário que não transponham os limites do seu território. Aqui o examinador adora repetir a redação do inciso 9º e simplesmente induzir que pode transpor aos limites dos estados. Não. A concessão, ela extrapola o limite do Estado, já não é competência estadual, ok? Vamos seguindo, gente. Instituir plano de aproveitamento e destinação. Espera aí, gente. Probleminha técnico. Instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta, compatibilizando-o com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Tem que decorar, gente. Tem que decorar. E o examinador sabe que é um negócio difícil e vem aqui tirando a terra devoluta. 12. Criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas e equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado para proteção ecológica, pesquisa científica e recreação pública, e dotá-los dos serviços públicos indispensáveis às suas finalidades. Gente, o que eu posso fazer para vocês aqui para memorizar é falar que tramita na Assembleia um projeto de lei dizendo que tem que colocar nos estados, nos parques estaduais, placas dizendo que é perigosa ali
banho, quando, né, tiver índice de acidentes, oferecer colete salva-vidas, colocar um salva-vidas, para você memorizar que parque estadual é competência do Estado, mas você vai ter que dar seu jeito. Ok? Dispor sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão administrativa. Ah, isso aqui é bom demais. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que poder judiciário, direito, na maioria deles, né, a gente vai ver alguns casos que não é tudo competência da União. Direito civil, né, direito penal. Então, a gente já liga que poder judiciário é coisa da União. Mas organização judiciária é diferente de poder judiciário. Então, assim, quando falar de organização, porque imagine, a Constituição da República não poderia atrair para a União que a organização judiciária dos estados fosse feita pela Constituição Federal, porque cada estado tem uma realidade, cada estado tem um número de secretarias, de varas, porque isso é uma realidade estadual. Quantos tribunal do júri tem que ter? Então, você vai por esse caminho. Quando falar de organização judiciária, a competência ela é estadual e não da União, ok? Vamos lá. Vou apagar um desenho aqui. Agora nós chegamos num tópico bem importante, que é o inciso 15. Legislar privativamente nas matérias de sua competência e concorrentemente com a União sobre. É o seguinte, isso aqui se liga diretamente ao artigo 24, caput da Constituição Federal. Existe uma temática que é legislação concorrente. Na legislação concorrente, primeira pegadinha do examinador, ele tenta colocar o município na legislação concorrente. Não, o município está na legislação comum, na competência comum. Na concorrente, só lembrar, só duas pessoas concorrem na legislação concorrente, que é a União e Estados. Nessa legislação concorrente, parte da legislação vai ser de competência da União e parte vai ser dos estados, ponto. O município não entra na legislação concorrente. Esses tópicos, então, ligam-se diretamente ao artigo 24 e são competências que a União vai estabelecer normas gerais e os estados normas mais específicas, adaptando às suas realidades. Então, vamos lá. Esses direitos que estão previstos na linha A do inciso 15 são os únicos direitos que o Estado vai apitar, porque o restante dos direitos vai ser de competência da União. Então, o examinador adora te confundir. Como são muitos ramos do direito, civil, penal, processo, tributário, financeiro, penitenciário, ele vai fazer essa bagunça na sua cabeça e a gente vai dar aqui um método que é muito comum, que eu utilizei na época, que isso aqui não é criação minha, mas é muito bom. Mas vamos lá. Primeiro que você tem que entender, legislação concorrente, então, concorre a duas pessoas jurídicas, a União e aos estados. O examinador tenta colocar aqui o município na legislação concorrente, te fazendo cair na pegadinha, porque o município entra quando é competência comum, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, concorrentemente, é só União e Estados. E quais são esses casos em que a União e Estados legislam de maneira concorrentemente? Puto feio. Nó, que palavra feia. Vamos lá. Puto feio. Pegando a minha ferramenta especial aqui. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Falou penal, processo, seja civil ou processo penal, não é concorrente, é da União. Só lembrar, nos Estados Unidos a gente sempre vê, nesse estado esse crime é punido, nesse estado americano é punido com pena de morte, outro não. Lá os estados têm competência para sozinhos legislarem sobre matéria penal. Ok? Aqui não. Aqui os estados só apitam em alguns direitos e mesmo assim de forma concorrente. A União apita regras gerais e os estados apitam regras especiais.
vamos fazer assim, adaptando aquelas regras gerais da União às suas realidades. Olha para você ver, os direitos são tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tem uma razão de ser. Olha só. Vou pegar aqui as primeiras letras. A União, ela estabelece regras gerais sobre esses direitos e os estados vêm adaptando. Por que a União estabelece regras gerais para esses direitos? Porque senão ficaria uma bagunça. Imagina cada estado ter autonomia total, ter total autonomia para legislar, por exemplo, sobre direito urbanístico, que ele aprova de um jeito, como é que vai ser a conurbação urbana. Pensa, esses direitos aqui, o Estado apita depois da União já estabelecer regras gerais. E por que o Estado tem que apitar? Porque cada unidade federativa, como o nosso país é de proporção continental, se a União legislasse inteiramente, por exemplo, sobre direito urbanístico, ela poderia engessar, porque nós temos no mesmo país o Agreste, nós temos megalópolis, nós temos uma floresta amazônica e temos a Mata Atlântica. Então, assim, a União vai estabelecer regras gerais, mas os estados vão adaptar essas regras gerais para as suas realidades. E olha aqui, aqui, ó. P de penitenciário, U de urbanísticos, T de tributário, F de financeiro e E de econômico. Eu coloco isso aqui, ó. O O. Por que eu coloco o O menorzinho? Porque não é direito o orçamento, mas pelo menos você já decora a linha B, que em matéria de orçamento é matéria de competência concorrente. E concorrente quer dizer União e Estados. O município está fora. O município é comum, que a gente vai ver daqui para um pouquinho para frente, ainda nessa aula. Então, gente, PUTU-FE são os ramos do direito que a legislação concorrente, mais o orçamento, que é matéria de legislação concorrente, mas não é direito orçamentário, é apenas orçamento. Ok? Beleza? Então, ó, junta comercial, custas dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Pense comigo, a União vai falar, olha, é passível, por exemplo, isso não existe, mas é passível de multa quem caçar determinadas espécies que estão em extinção. Mas chega o Estado vai falar quais espécies ali ele entende que devem ser mais ou menos preservadas, respeitando que a União já disse que uma regra geral, olha, isso não existe, gente. Estou tentando mostrar para vocês que, como o nosso país é grande, a legislação concorrente, ela tem normas gerais da União e os estados vão complementar o que a União já disse que é norma geral, adaptando às suas realidades. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Então, a União diz, olha, tem que proteger o patrimônio, e o Estado vai legislar dizendo, olha, tal patrimônio, ele é de proteção. Não vai precisar da União declarar um patrimônio que está aqui no Estado como de proteção. Entende? Essa temática você pode pensar dessa maneira, que seriam coisas que se a União fosse legislar privativamente, seria o caos, porque o Congresso Nacional, imagina, tomar conta de todos os estados, dos bens que devem ser preservados naqueles estados. A União estabelece regra geral, olha, tem que proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, mas os estados vão exercer essa competência de maneira, regional, adaptando a legislação, ok? E aqui, deixa eu aproveitar para fazer uma coisa. A redação do artigo, ela não é boa. Olha, porque eu fico falando esse negócio da competência geral que a União tem, olha só.
porque está lá no parágrafo 1º. Eu vou no domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá competência suplementar, porque a União já estabeleceu normas gerais. Suplementar é aquilo que, né, complementa. Vou respeitar o que a União disse e vou suplementar aqui, respeitando. E olha o que o inciso 2 do parágrafo 1º diz. O Estado exerce competência plena em que caso? Se a União não tiver feito a lei geral. Competência plena quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário à lei federal superveniente. O que está dizendo aqui? Esses temas de legislação concorrentemente entre União e Estado, e eu estou repetindo, concorrentemente não tem município. Concorrentemente não tem município. A União estabelece normas gerais e os Estados competência suplementar. Se a União não tem essa norma geral, o Estado pode criar essa norma geral e a suplementar. E vamos supor que está lá vigendo num determinado Estado uma competência concorrente, que a União não tem elaborado a norma geral, o Estado foi diligentemente, fez a norma geral e ia suplementar. E vai que a União, então, estabeleça essa norma geral, que antes não existia. Então, como é que vai fazer? Olha, aquilo que a norma geral feita em âmbito estadual for contrária à norma geral que a União fez depois, vai ficar suspensa, ok? É isso que está dizendo, mas vamos voltar agora para os temas de legislação concorrente. Que, repito, concorrentemente não tem município, ok? Concorrentemente não tem município. A linha H. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Educação, cultura, ensino e desporto. Criação e funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Olha, isso aqui é uma baita de uma pegadinha. Por quê? Porque a gente liga que sempre que falar em processo civil, processo penal, é competência da União. Olha aqui, criação, só que criar, funcionar e o processo do juizado de pequenas causas, essa nomenclatura não é nem mais correta, né? Mas está na Constituição, que é juizado especial, né? Juizado especial. Mas a Constituição ainda usa pequenas causas, né? Procedimentos em matéria processual, olha para você ver, não é processo, é procedimento em matéria processual. Procedimento em matéria processual. Ok? Beleza. Assistência, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, Assistência Jurídica e Defensoria Pública, apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social, proteção à infância e juventude, organização, garantias e direitos e deveres da Polícia Civil. Poxa, está em tramitação na Assembleia 2 PLCs, que tratam exatamente da organização, dos direitos e deveres da Polícia Civil. Imagina se a União fosse legislar completamente sobre todos os detalhes, sobre todas as polícias civis do Brasil. Mas ela pode estabelecer uma norma geral sobre as polícias civis? Pode. Só que ela não pode adentrar as minúcias, que vai caber aos estados, porque aos estados é a outra ponta da competência concorrente. E na outra ponta tem a União. Ok, gente? O examinador vai tentar te fazer cair na pegadinha de que a competência concorrente teria participação do município, fazendo confundir com a competência comum que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Beleza? Então, chegamos ao parágrafo 1º. No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá competência suplementar, porque a União já fez a competência de regramento geral. Inciso 2. Só que vai ter situação que o Estado pode exercer a competência plena. Quando? Quando a União não tenha feito as normas gerais ainda.
O Estado apressou-se e fez normas gerais sobre determinado tema. Mas e se a União vem e supervenientemente faz as normas gerais? Nós temos que fazer uma comparação entre a norma geral já existente no Estado, a norma geral que foi criada pela União. Aquilo que entrar em conflito, obviamente, entre a estadual e a União, vai ficar suspensa. Competência plena. Quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário à lei federal superveniente. A pegadinha aqui, me recordando agora, é o seguinte. A gente sabe que uma lei deixa de ter validade, né, quando ela é revogada. Já viu que muitas leis têm, assim, o último artigo revogam-se as disposições em contrário. Só que como aqui, o que o regramento estadual, que não vai mais valer, porque o regramento geral foi feito no âmbito da União e é contrário, o examinador vai e fala que a competência da União, de regra geral, vai revogar o que o Estado havia feito quando ainda não existia a regra geral. Isso é difícil, gente. Isso é difícil. Vamos lá. No âmbito da legislação concorrente, a União edita regras gerais e os Estados têm uma competência chamada de competência suplementar. Beleza? Só que o Estado visualizou uma situação que a União ainda não fez a regra geral. Então, o que ele fez? Apressou-se e fez regras gerais sobre determinado assunto. E também fez a competência suplementar. Só que aí depois a União veio e fez a regra geral sobre aquele assunto. Então, aí nós temos que comparar a regra geral da União, que acabou de ser criada, com a regra geral estadual, que já estava em vigor porque ainda não existia a regra da União. Tá certo? Nós vamos comparar. Aquilo que não for compatível, a regra geral da União não revogou a regra geral do Estado. Ela suspendeu a eficácia, ok? Que é diferente. Suspender eficácia e revogação são termos diferentes. Porque o examinador vai fazer essa pegadinha com vocês. Ele vai colocar revogou. E o efeito prático é mais ou menos o mesmo, né? Porque ela vai deixar de ter eficácia. Só que olha só a seguinte situação. Acompanha comigo, por favor. Não havia regra geral da União sobre determinado assunto. O Estado veio e criou a regra geral. Tá. Essa regra geral estadual está em vigor. E o Estado também fez a regra suplementar. Veio a União e resolveu legislar sobre as regras gerais sobre aquele mesmo tema. Então, a gente vai comparar as legislações de regra geral, que uma foi feita pelo Estado, porque não havia regra geral da União, e a gente compara com a regra geral que a União acabou de criar. Tem termo incompatível, a do Estado fica suspensa. O que o examinador vai fazer numa prova aberta? Passado um tempo, o regramento geral da União foi revogado. O regramento geral daquele Estado voltou a ser pleno. E aquilo que estava suspenso, deixou de estar suspenso. Porque o regramento geral da União, que era incompatível e estava suspendendo aquela incompatibilidade, já não mais existe. E aquele regramento estadual virou pleno de novo. É difícil, vocês vão ter que ver, rever, qualquer coisa vocês mandam e-mail. Porque eu sei que isso é difícil, mas não tem como. Tem que decorar as competências. Pelo menos no direito ali tem uma regra geral, put-fe, e eu falo puto-fe, mas não é de direito orçamentário, é de orçamento. Ok, gente? Depois vocês perguntam por que eu começo com as partes diferentes, né, do edital, dos editais anteriores. Porque eu começo com a parte que realmente não desanima o estudante, porque isso aqui não é fácil. Parágrafo 2º. O Estado poderá legislar sobre matéria de competência privativa da União, quando permitido em lei complementar federal. Isso aqui é como se fosse uma lei delegada. Lembra da lei delegada, que a Assembleia delega ao governador e o governador exerce a competência plena? Ele mesmo até promulga, ela entra em vigor, vocês lembram, né? Então, se a União pegar uma das competências que é privativa dela e, por meio de lei complementar federal, delegar essa competência aos Estados-membros, nessa competência os Estados-membros vão poder legislar
perfeitamente. Ok? Olha o que o examinador faz. Conta um caso que a Assembleia Legislativa faria uma lei complementar estadual delegando a competência privativa da União para o Estado. Só para pegar essa pegadinha de lei complementar. Mas é lógico que a lei complementar tem que ser federal. Essa palavra aqui, ela é até só, essa questão de colocar aqui que é federal, ela é apenas para reforçar, porque é óbvio que seria lei complementar federal. Porque não seria uma lei complementar do Estado que poderia delegar ao Estado uma competência que nem lhe pertence. Ok? Se o examinador tentar falar que é lei complementar estadual, que é lei ordinária federal, e que seria o Estado delegar a competência concorrente daquelas normas gerais. Não, isso aqui que está falando é quando a União delega uma competência que é privativa. Qual que é a competência privativa? É aquela que não é concorrente. É aquela que a União exerce de maneira plena. Ok? Beleza? Bora. É competência do Estado, comum à União e ao município. Lembra que eu falei? Concorrente são apenas duas pessoas, União e Estados. Comum é que o município entra no meio. O que é competência? Olha só a amplitude disso aqui. Então, aquilo que é bem geral é para todo mundo fazer. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência. Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Inciso 4, desculpa. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 11. Espera aí. Só um minutinho. 8. Desculpa, gente. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar com a viabilização da assistência técnica ao produtor e da extensão rural. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Comum, o município está envolvido. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos. Município, comum, ok? 11. E... Só um minutinho. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Comum, União, Estados, municípios. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Aqui tem pegadinha. Porque trânsito e transporte é competência privativa da União. É lógico, né, gente? Imagina se os estados pudessem legislar até de maneira concorrente. Não. Trânsito e transporte é União. Placas, imagina que cada estado tem uma placa. Pense a temática. Se você não souber na prova, porque não memorizou, pense. Trânsito e transporte. Será que não seria privativo da União? Claro que é privativo, mas a política de educação para a segurança no trânsito é comum. União, Estado e municípios. Ok? E aqui a gente fecha a leitura da Constituição naqueles artigos, naqueles dispositivos que a gente entende que nesse momento pré-edital são muito importantes.
Desejo a vocês uma caminhada de sucesso. Espero mesmo que nós possamos encontrar num curso pós-edital, tá bom? Gente, deem feedback, mandem e-mail para mim, tirem dúvidas, tá bom? E aqui foi um prazerão. Espero que vocês tenham gostado das duas disciplinas, tanto de português quanto de noções de direito. E, bora conquistar o crachá. Lembre-se, estude pouco todo dia. Estude de maneira certa. Fiquem com Deus.